Salve, salve, discípulos e missionários de Jesus Cristo! Muito bom estar em contato com o povo de Deus também pelo canal, pelas mídias sociais. É a fidelidade ao Evangelho de Nosso Senhor sendo transmitido com criatividade. Hoje aqui em São Paulo, um dia frio, a alergia já tá coisa. Mas isso não é problema não, porque hoje a gente vai falar de São Pedro Apóstolo. É um líder natural ali do grupo dos 12 e que dispensa apresentações. Quem é que não conhece ou nunca ouviu falar do nosso rabugento mais querido e especial de toda a história do cristianismo? Pelo menos eu tenho assim. Embora seja necessário contextualizar o nosso Pedrão, a gente não vai contar a história dele, tá? Nós vamos sim identificar os traços de humanidade desse que é o grande baluarte da nossa igreja. Tudo para que você não pense que santidade é coisa pra gente especial, viu? Lembra comigo? Simão, que é o nome de Pedro antes ali da sua adesão ao projeto de Jesus, ele era um empresário da pesca. Pelo menos assim o Evangelho de Lucas vai nos dar indícios. Porque Pedro tinha um barco, e não era qualquer um que tinha um barco naquela época, e tinha gente trabalhando para ele. Então a gente consegue ali identificar que Pedro ele era pescador, mas não era qualquer pescador. Ele era um empresário ali do ramo da pesca, né? Ele foi casado e, como que a gente sabe disso? Porque ele tinha uma sogra. O Evangelho de Lucas vai dizer, inclusive, a primeira cura de Jesus no Evangelho de Lucas é com a sogra de Pedro. Não vou fazer piada de sogra, nem adianta, porque eu tenho certeza que a minha sogra vai assistir isso aqui, viu? Beijo, Odésia! Também André, que é irmão de Simão, então, que era discípulo ali de João Batista, e a partir do momento que Jesus começa a sua vida pública, o próprio João aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ou seja, todos os seguidores de João passam então agora a seguir Jesus Cristo. E André é um deles. Mas André, antes de começar o seu seguimento, ele corre atrás de Pedro, do seu irmão, e fala: nós achamos o mestre. E aí Pedro então larga tudo e vai com o irmão se encontrar com Jesus Cristo. Nesse encontro então, rola uma grande troca de olhares entre Jesus e Pedro, como aquela troca de olhar que eu consigo ver a tua alma, né? E a partir daquele momento, Jesus já troca o nome de Pedro. Agora não é mais Simão, e sim Kefas, que significa pedra. Pedro, então, portanto, que vai ser então o fundamento da igreja de Jesus Cristo. Pedro era do tipo impulsivo, né? Ele fala, ele faz, tudo aquilo que vem à cabeça dele, né? Eu diria que Pedro, hoje em dia, se a gente for se contextualizar um pouco, ele é do tipo italianão mesmo, né? Explosivo, fala com as mãos, com um tom de voz alta, né? Tá bom, parei, esses últimos atributos aí sou eu que imagino que Pedro era assim. No entanto, por ser assim direto, sanguíneo, Pedro deu algumas bolas fora, né, durante seu discipulado. E esse vídeo foi pensado não para criticar essas bolas fora do nosso personagem, pelo contrário, mas para mostrar com elas que Pedro é humano, né? E o seu exemplo é que eu e você, que o exemplo que Pedro deixou é que ele e eu, você também erramos, temos limitações, mas é que pela graça de Deus a gente pode ser não só transformados, mas também transformadores. Vamos então agora a algumas dessas presepadas aí de Pedro, né? Mas a gente também vai intercambiar com a sombra daquele homem novo que já começa a despontar. Depois do milagre da primeira multiplicação dos pães, Jesus quis rezar sozinho. Por isso ele despachou a gurizada e subiu no monte para poder rezar então, né? Nisso, os discípulos já se anteciparam pelo caminho da volta e eles estavam então no barco, no meio da madrugada, lá no meio do mar. E ali uma ventania agitava as ondas que batiam no barco e uma confusão de medo começa ali com os apóstolos, né? E no meio de todo aquele caos, Jesus então aparece caminhando sobre as águas e indo ao encontro do barco. Claro que de longe a galera ficou toda ouriçada, né? Imaginando, tá vindo um fantasma aí, né? Mas Jesus, já entendendo todo o enredo ali, fala: gente, fica tranquilo, não tem medo não, sou eu. Então Pedro, né, sempre ele, o cara lá, respondeu: Senhor, se é o Senhor mesmo que tá vindo aí, faz com que eu vá ao teu encontro caminhando nas águas. E Jesus falou: vem. Pedro, então corajoso, desce do barco, começa a caminhar sobre as águas, sim. Mas quando ele sente o vento batendo e ele estava do lado de fora, o medo pegou. E aí Pedro começa então a afundar. Mas quando Pedro começa a afundar, ele logo fala:
Senhor, salva-me! E aí Jesus Cristo estende a mão. Bonito isso. Segura Pedro, coloca ele para dentro do barco logo em seguida e fala: por que você duvidou, cara? Homem fraco na fé. Hermeneutizando ou contextualizando essa perícope, a gente pode dizer que sentir medo faz parte, mas o medo não pode paralisar ninguém, não. Pondo em dúvida tudo o que você construiu até aqui. Olha, mesmo que o medo possa te paralisar, é só gritar por ajuda, porque Jesus estende sempre a mão. Jesus não escondeu nada sobre os acontecimentos que estavam por vir, né? Que ele deveria ir para Jerusalém, iria sofrer muito, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Mas Pedro, quando escutou tudo aquilo lá, pegou Jesus de canto e repreendeu Jesus, dizendo: que Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso não te aconteça. Jesus, porém, devolve para Pedro dizendo: fica longe de mim, Satanás, porque tu és pedra de tropeço, viu? Porque não pensa como as coisas de Deus, mas pensa como as coisas dos homens. Hermeneutizando essa palavra para os dias de hoje, antes de falar, sugerir, opinar, pense se as suas palavras vão de fato contribuir com a situação ou com as pessoas. Do contrário, fica quieto. Vale lembrar também que no capítulo 16 de Mateus, Pedro, ele vai do caos à glória ou da glória ao caos. Depende do seu ponto de vista. Porque é nesse capítulo que Pedro é a rocha que vai ser edificada a igreja, mas no mesmo capítulo, um pouco para frente, ele vai se tornar então a pedra de tropeço. Olha que coisa, hein? Isso é para a nossa vida. Às vezes você vai ajudar muita gente a ser elevada, mas cuidado, porque você também pode ser a causa de que muitas pessoas possam cair. Cuidado. Jesus toma Pedro, Tiago e João e os leva num lugar à parte, sobre uma alta montanha. E lá se transfigura diante deles. Mostra o lado totalmente divino, né? Talvez para dar mais certeza para aqueles que estavam ali em dúvida, não sei. O seu rosto brilhava como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Apareceu então ali diante deles Moisés e Elias, que estavam conversando com Jesus. Pedro estava boquiaberto com toda aquela cena, mas não segurou a língua de novo, né? E disse: Senhor, vamos ficar por aqui mesmo. Eu posso fazer 3 tendas, né? Um puxadinho para o Senhor, para Elias, para Moisés, e a gente pode ficar aqui. E Pedro ainda estava falando quando de uma nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, que muito me agrada. Escutem o que ele diz. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram assustados e caíram com o rosto por terra. E quando já levantaram, Jesus estava diante deles falando: vamos, levanta, não tenham medo não. Hermeneutizando, todo mundo precisa de um momento de paz, uma subida na montanha, longe da intranquilidade desse mundo. Mas a gente não pode ficar lá para sempre, tá bom? Indiferentes com a dor que acontece aqui embaixo. Então, é bom subir na montanha para rezar, para ficar um pouco lá. Mas depois é preciso voltar para a missão. Pedro, sempre ele toma a palavra e vai dizer assim para Deus, para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que a gente vai receber em troca? Jesus responde, né? Eu garanto a vocês no mundo novo, quando o Filho do Homem sentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se sentarão em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Hermeneutizando, ninguém compra Deus. Mesmo que Deus seja todo misericórdia e não vai te deixar faltar da sua graça, não se pode barganhar favores com Deus. Portanto, cuidado com as promessas, viu? Essa aqui é clássica. Jesus disse aos discípulos: essa noite vocês vão ficar desorientados por minha causa. Mas depois, eu vou ressuscitar, tá? E aí eu vou à frente de vocês para Galiléia. Pedro, que não sabe ficar quieto, né? Disse Jesus: ainda que todos fiquem desorientados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus declarou: eu garanto a você que essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E Pedro ainda vai devolver para Jesus: ainda que eu tenha que morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Hermeneutizando, você não precisa prometer coisas. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Mas tome cuidado ao se comprometer com palavras, porque somente aquilo que você verdadeiramente pode cumprir que deve ser dito. Jesus convida Pedro, Tiago e João, então agora, para rezar com ele lá no Getsemane. E Jesus vai dizer para eles: a minha alma está numa tristeza de morte. Fica aqui comigo vocês, vigiem comigo. Jesus então deixa eles ali rezando e vai um pouco mais adiante
prostra ali o rosto por terra e reza para Deus. Depois de terminar suas orações, Jesus volta para junto dos discípulos e encontra todo mundo dormindo. Jesus olha para Pedro, que é ali o rosto da liderança dos 12, e fala assim: como assim? Vocês não puderam vigiar comigo nem sequer 1 hora? Olha, vigiem, tá? Vigiem e rezem para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Hermeneutizando, para cair basta estar de pé. A oração prepara o espírito para as dificuldades da vida. Sejamos assíduos, portanto, na oração, mesmo que o cansaço insista no contrário. Lá no Horto das Oliveiras, quando o bicho começou a pegar mesmo, Judas traz os guardas para prender Jesus e Pedro, sempre ele, sacou uma espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, decepou a orelha do coitado. Jesus, vendo aquele vucu-vucu, disse a Pedro: guarda a espada, meu filho! Por acaso eu não vou beber do cálice que o Pai me deu? Hermeneutizando, discordar da opinião ou de uma atitude é normal, viu? Não fica frustrado com isso. Isso mostra que a gente é diferente, nós somos plurais, e a gente só ganha sendo diferente um do outro. Entretanto, ninguém obtém respeito ou razão pela via da violência. Cuidado. Houve mais incidentes que Pedro protagonizou e que eu não elenquei nesse vídeo, né? Eu só mencionei apenas alguns para a gente encontrar neles os traços de humanidade de Pedro, né? Que é esse baluarte do nosso cristianismo. Mas claro que Pedro não foi só erro, Pedro não foi um errante, né? Eu selecionei esses poucos, mas não, Pedro fez muito mais e muita coisa boa. Sobretudo após o evento Pentecoste, quando ele e todos os apóstolos, junto com Nossa Senhora, tiveram as suas vidas transformadas, porque começaram a recordar tudo o que viveram com Jesus e já não mais cediam ao medo. Quando o Espírito Santo vem ao encontro da comunidade ali reunida, todos são impulsionados numa coragem evangélica sem precedentes, estando dispostos a dar a vida pelo Evangelho, pela Boa Nova de Jesus Cristo. Então, agora a gente vai então trocar. Vamos ver 2 impressionantes acontecimentos que comprovam a mudança radical do nosso Pedrão, num novo Pedro agora, né? Depois do evento Pentecostes. Logo após o derramamento do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos, Pedro, claro, sempre ele, dirigiu um discurso aos judeus com palavras duras de acusação, mas igualmente de esperança acerca de Jesus Cristo, né? Todos os judeus que escutaram ali o tal discurso viram sentido nele e quiseram então aderir à novidade cristã. E aquele dia, cerca de 3.000 homens, 3.000 pessoas aderiram à comunidade por conta do discurso de Pedro. Pedro e João subiram ao templo para rezar a oração das 3 horas da tarde, a oração nona. Quando naquele instante eles entenderam ali que estava sendo trazido também um aleijado de nascença, que ficava sempre ali na porta do templo pedindo esmola. O aleijado, já vendo Pedro e João entrando, não perdeu a oportunidade de pedir para eles, né, uma esmola. Mas Pedro e João olharam para ele e aí Pedro tomou uma atitude fantástica. Adoro essa passagem, cara. Dizendo assim, ó: eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E naquele momento, aquele que era aleijado desde nascença, passou então a andar. E entra junto com os 2 no templo, pulando e louvando a Deus. Tem muito mais para falar de Pedro, embora hoje a minha meta era que você, assim como eu, pudesse reconhecer nesse homem que tentou acertar, errou, mas nunca desistiu. Eu queria que você se encontrasse com Pedro e visse que é assim que é a vida. Pedro seguiu Jesus até as últimas consequências, mesmo sendo falho no início e depois então sendo tão assertivo após o Pentecostes. A ausência de Jesus, né, e o impulsionamento que o Espírito Santo deu na comunidade faz com que cada um dos apóstolos assuma a sua responsabilidade de levar adiante o discipulado de Jesus Cristo, cada um à sua maneira e custe o que custar. Esse processo de amadurecimento da missão fez com que Pedro se tornasse um novo homem, trocando o medo pela coragem, a desesperança pela certeza da eternidade. E você? Se identificou com Pedro? Eu realmente espero que você tenha compreendido com esse vídeo que a igreja ou o discipulado de Jesus Cristo não é para perfeitos não, viu? É porém para pessoas, qualquer pessoa, que se põe no caminho e se dispõe a caminhar.
Pessoas que vão errar, pessoas que vão acertar, mas que parados não vão ficar. Sim, eu plagiei isso, não é meu. Com isso termino. Viva São Pedro Apóstolo! Que Deus possa também mostrar através dos nossos erros que nós também podemos ser agentes transformadores, que primeiro precisam de uma transformação com o Espírito Santo, mas que depois a gente pode sim ajudar muita gente, sempre seguindo os passos de Jesus Cristo. Deus nos abençoe!